Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes, o que diz aí? Não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram, quer dizer, faltaram com respeito, insultaram aqueles servos e mataram. Então vamos entender até aqui. Então, Jesus está falando aqui sobre o reino dos céus, o reino de Deus, o reino dos céus. Então ele está falando que o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então esse rei é Deus. O filho é Jesus. Então Deus chamando os convidados para as bodas de seu filho. O rei chamando os convidados para as bodas de seu filho é Deus chamando os convidados para se entregarem a Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único que nos conduz, é o único que nos dá direito de herdar o reino dos céus. Compreenderam? Aí você verifica que houve o convite e os convidados não quiseram vir. Aí o rei insiste e manda outros servos. É o que Deus faz. Deus, ele insiste. A Bíblia diz que Deus é paciente. Porém, um dia, essa paciência chegará ao fim. A Bíblia diz que ele é paciente, esperando que alguns se arrependam, se convertam. Então o rei ele insiste. Repito, Deus é assim, Deus insiste. O rei enviou outros servos para dizer o seguinte: olha, venham, eu já preparei a mesa, né? Venham, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. E aí diz que eles não fizeram caso. Não fizeram caso. É como hoje. Tem pessoas que elas não fazem caso, quer dizer, elas desprezam
o plano de Deus, o plano de salvação. Desprezam o que Jesus veio ao mundo fazer por nós. Desprezam a palavra. Não fazem caso. E um foi para o campo, o outro para o seu negócio. Quer dizer, tem pessoas que se preocupam mais com seus negócios, se preocupam mais com o seu lucro, o que ela pode lucrar nessa vida, do que o convite à salvação, o convite a se entregar a Jesus Cristo, o convite para participar das bodas do Cordeiro. E o pior, outros se apoderaram dos servos, os ultrajaram e mataram. Isso acontece hoje, ou não acontece? Sim ou não? Isso acontece hoje. Ou seja, quando você vai falar de Deus para uma pessoa, tem pessoas que, irreverentes, faltam com respeito. Tem pessoas que elas maltratam os que levam a palavra de Deus. Bom, vamos seguir. Aí diz assim: o rei, versículo 7, e o rei, tendo notícia disto, o que diz aí, pessoal? Você sabe o que significa essa palavra? Encolerizar. Essa palavra significa ira. Ira. Lembrando, o rei aqui tipifica Deus. Deus. O apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, na carta aos Romanos, você pode ler depois no capítulo 1 e 2 do livro de Romanos, ele fala: a ira de Deus, eu estou falando de Novo Testamento, a ira de Deus se levanta contra os homens que convertem a mentira em verdade e a verdade em mentira. A ira de Deus se levanta contra os homens que converte a justiça em injustiça e a injustiça em justiça. É um erro o ser humano pensar que Deus não se ira. Deus se ira. Você vê a ira de Deus do livro de Gênesis a Apocalipse. Você vê a ira de Deus. As pessoas falam assim: Deus perdoa a tudo. Onde está escrito isso? Me diga. Porque na Bíblia não está escrito isso. Jesus disse assim, por exemplo: se você não perdoar do seu íntimo ao teu irmão, você não é perdoado. Leia o capítulo 6 de Mateus, leia. Então, as pessoas, elas vivem iludidas com frases que não coaduna com os ensinamentos de Jesus, não concorda com os ensinamentos de Jesus. Ah, não, Deus perdoa tudo, Deus perdoa todos. Não, a Bíblia fala que a blasfêmia contra o Espírito Santo está escrito, Novo Testamento, Evangelho, a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Não tem perdão. E a falta de perdão é condenação. Condenação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aí ele fala aqui, ó: e o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, quer dizer, se irou, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Muito forte. Pena que a gente não tem tempo para ficar aqui falando. Mas no versículo 8 continua dizendo assim:
Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram o que, gente? Dignos. Só para você entender um pouco melhor essa parábola, você sabe que Jesus, primeiro, ele foi enviado para os judeus. Para os judeus. O apóstolo João, ele diz assim: foi enviado para os seus, mas os seus não o receberam. Então, esses convidados que Jesus menciona aqui nessa parábola são os judeus. Eles foram convidados para as bodas, mas eles não aceitaram e não aceitam Jesus. Um dia aceitarão, mas isso aí é outra coisa, é outra história. Mas eles não aceitaram e eles não aceitam. Inclusive, os sacerdotes, crucificaram Jesus. Eles não aceitaram, eles ultrajaram Jesus, eles mataram a Jesus. Ou não foi? Então, aqui está falando, o rei fala assim: a boda está preparada, mas os convidados não eram dignos. Não eram dignos. E aqui eu quero observar o seguinte: somente Jesus é que pode nos tornar dignos diante de Deus, diante da salvação que Deus tem para nos dar. Só Jesus. Só Jesus. Eu não tenho méritos, você não tem mérito. Ninguém tem mérito. Só pelos méritos de Jesus nós podemos nos tornar dignos diante de Deus. Para você entender melhor, quando Deus... Cadê? Vem cá, o meu filho André. Vem cá, André. Vem cá. Quer ver? Vem cá, o rapaz. Vem cá você também. Fica aí. Não, mais para cá um pouquinho. Mais para cá. Fica de frente para mim. Fica aqui de frente. Então, é assim, ó. Está lá você e eu. Levanta a mão aí. Está ali, ó. Eu e você e eu. Pecadores que somos. Quando Deus nos olha através de Jesus, faz de conta que o obreiro aqui é Jesus. Quando Deus nos olha através de Jesus, Ele nos vê dignos de chegar na presença dEle. Temos acesso a Ele e direito à salvação. No dia da nossa morte, por exemplo, Deus ele vai nos olhar através de quem? Se Jesus está na nossa vida. Então, Ele enviará o resgatador da nossa alma. Ele enviará o anjo para resgatar a nossa alma da morte eterna. Mas se Jesus... fica aí de lado. Mas se Jesus não está na nossa frente, Ele não é o primeiro na nossa vida, Ele não está... Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, Jesus está à frente. Se Ele não está em primeiro lugar, se Ele não está à frente, então Ele nos vê da forma como somos. Pecador, e Deus não comunga com o pecado. Ele não comunga com quem vive no pecado, Ele comunga com o arrependido. Compreenderam sim ou não? Então, ele diz aqui, no versículo 9, vamos ler o 8 de novo para dar sentido. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Então, já que os convidados não quiseram vir, então agora vá pelo caminho e convide a todos que vocês encontrarem. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram.
tanto os maus como bons. Você vê que Deus ele não faz acepção de pessoas. Ele chama quem é bom, ele chama quem é mau. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Agora, é importante que você entenda que não adianta ser bom não, hein? Não adianta ser bom. Não adianta você dizer assim, eu faço caridade, eu sou uma pessoa que gosto tudo do que é certo. Tem pessoas assim, tem pessoas que gostam de tudo o que é certo, tem pessoas que fazem caridade, tem pessoas que, se ela não puder ajudar, ela não prejudica ninguém, tem pessoa que às vezes ela tira dela para dar para alguém. É assim ou não é? É ou não é? São pessoas boas. Mas não adianta ser bom não, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos como bons como maus, tanto os maus como bons. E a festa nupcial foi o que, gente? Cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com quê? Com veste de núpcias. Então o rei entrou na sala, ele viu todos aquele ali, bons e maus, mas tinha um que não estava trajado com veste nupcial. Significa que todos os demais estavam com vestes nupciais, mas um não estava. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o aonde? Nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É importante enfatizar isso agora. Quem está falando aqui? Não, quem está contando essa parábola? Jesus. Não é um profeta, um sacerdote, um apóstolo. Jesus está contando essa parábola. Então ele disse, o rei entrou, mandou chamar bons e maus. Aí quando ele entrou na sala, a sala estava cheia. Mas ele viu um que não estava com veste nupcial. Os demais estavam, esse não. O que são essas vestes nupciais? O que são essas vestes nupciais? Não é uma boa pergunta? O que são? Essa veste nupcial, dentre muitas coisas que poderíamos falar, é a pessoa estar vestida da justiça que vem por meio de Jesus Cristo. É a pessoa estar vestida de arrependimento, vestida de santidade. Porque depois que eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho que andar em santidade. Eu tenho que andar separado daquilo que vem a me afastar de Deus. Eu tenho que andar separado do pecado. Então, essas vestes nupciais é as vestes de justiça que vem por meio de Jesus. Repito, o arrependimento, a santidade. Nessas vestes existe o temor a Deus, acima de tudo. Nessas vestes existe Deus ser o primeiro na minha vida. O amor para com Ele acima de tudo e de todos. Nessas vestes está uma fé definida em Jesus e na palavra.
Você entende o que eu estou dizendo ou não? Veste nupcial. Aí eu estava lendo, eu fiquei a perguntar assim, suponhamos, eu perguntei para mim assim, Fernando, suponhamos que essa sala que o rei entrou, seja hoje a reunião das 9:30 da manhã, né? Seja hoje a reunião das 9:30 da manhã. Aí o rei vem e olha para todos vocês, Fernando, você e todos os demais que estão nessa reunião. Será que todos estão com a veste nupcial? Aí eu, falando com Deus e comigo mesmo, respondi assim: não. Se hoje o rei entrasse por essas portas aí, e aqui fosse a sala onde bons e maus foram convidados, ele não ia encontrar a veste nupcial em todos. Aí eu perguntei para mim mesmo, mas por quê, hein? Por que ele não encontraria? Sabe qual é a resposta? A resposta é o seguinte: nem todos estão preocupados em ter a veste nupcial. Nem todos estão pensando nisso. As pessoas estão priorizando inúmeras coisas. Elas colocam N coisas como prioridade da sua vida, quando a prioridade tem que ser a veste nupcial. Porque esse cidadão que estava sem veste nupcial, ele não se preocupou. Ele se preocupou só em ir para a igreja. Ele se preocupou só em ir para o salão da festa. Mas ele não se preocupou como ele deveria se apresentar diante do rei. Como nós um dia vamos nos apresentar diante de quem, gente? Diante de Deus. E você tem que estar vestido da justiça que vem por meio de Jesus. Você tem que estar vestido. Por isso que, falando agora da campanha, por isso nós temos dito, pessoal, você tem que desejar a presença de Deus mais do que a terra prometida. Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não me deixe sair desse lugar. Do que vale terra prometida, se a tua presença não for conosco? Do que vale? Do que vale você ter tudo nesse mundo, se você não tiver o Espírito Santo, que sabe, ele sabe todas as suas medidas, ou não sabe? Será que você entende o que eu estou falando ou não? Ele sabe todas as suas medidas para fazer a sua veste nupcial. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Ele sabe da altura, do tamanho do seu pecado, ele sabe do tamanho do seu pensamento, ele sabe do tamanho dos seus sentimentos, ele sabe todas as suas medidas. Por isso você tem que implorar, você tem que se humilhar, você tem que, se jejuar, você tem que insistir, você tem que sacrificar tudo para que o Espírito Santo ele venha vestir você com as vestes nupciais. Porque o rei disse assim: olha, amarra ele, amarra os pés e as mãos dele, leva ele para fora, lança ele nas trevas exteriores, o inferno, o lago de fogo, enxofre. Ele disse: ali haverá pranto e ranger de quê? Aí, para terminar, vamos até aqui somente. Ele diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são chamados, poucos os escolhidos.
Esse versículo significa o seguinte: Deus dá oportunidade para todos, mas poucos aproveitam a oportunidade. Quem são os escolhidos? Ou, antes de falar dos escolhidos, quem são os chamados? Os chamados são aqueles que até vêm à igreja, ouvem a palavra, mas a sua entrega é uma entrega rasa. A fé é uma fé superficial. É aquela pessoa que, se tudo favorece a ela, ela está bem, ela permanece. Mas se algo acontece que venha desfavorecê-la, ela, do que adianta estar indo na igreja, do que adianta estar seguindo Jesus, do que adianta estar obedecendo a palavra? Esses aí são chamados, eles têm uma fé nominal, superficial, fé de nome, fé superficial, fé rasa, uma entrega rasa, sabe, é um pé na frente e outro atrás, meio barro, meio tijolo, sabe como é que é? Na igreja se veste de santo, quando sai da igreja se veste do mundo. É o famoso crente Raimundo. Conhece o crente Raimundo? Um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe como é que é? Não assume a sua fé, não assume. Tem gente que é assim, quando está na igreja ela diz amém, amém, mas quando ela está na faculdade, os que são irreverentes quanto a Deus na faculdade, fica falando um monte de besteira, aí lá na faculdade ele também diz assim, amém, amém. Por quê? Porque tem um monte de gente ali na classe, né? 50, 60 pessoas que concordam com o professor. Aí ela fala assim, não, mas se eu discordar aqui, vão me criticar. E daí? Quem tem medo de crítica nunca consegue andar com Jesus. Quem tem medo de ser perseguido, injustiçado, nunca consegue andar com Jesus. Tem uns que na igreja diz amém para as coisas de Deus, mas lá na família diz amém para a incredulidade da família também. Tem vergonha. Então são só os chamados. São aqueles que a fé é uma fé rasa, a entrega é uma entrega rasa, superficial. Tem duas caras. É esse, vida dupla, né? Agora, quem são os escolhidos? Os escolhidos são sinceros. Os escolhidos são aqueles que se lançam por completo. Os escolhidos, suas palavras são acompanhadas de atitude, que prova aquilo que ela fala, prova que ela é verdadeira. Esses são os escolhidos. Os escolhidos, quando eles se batizam nas águas, e aí eu dou um recado para você que vive tomando banho, desculpa, mas tem que falar, ou não tem? Porque tem gente que vive tomando banho. Falei com o pastor Raul essa semana. Vive tomando banho. Pensa que a água do batismo vai fazer um milagre. É o que pensa. Não, vou entrar nessa água aí, essa água aí tem uma unção, tem uma energia, tem nada, rapaz. Se não cuidar dessa água, fica até fedida. Toda semana tem que trocar água, tem que tratar da água com cloro. O que mais usa aí? O que usa aí, pastor Raul? Cloro completo, tem uma bomba que está. Se não cuidar dessa água, ela fica até fedida. Cria até bicho. E tem gente que fica pensando assim, não, essa água vai fazer um milagre. Não faz não.
Quem faz o milagre da transformação é o Espírito Santo, quando a pessoa entra nas águas com sinceridade. Ela diz assim: não, eu tenho vivido de maneira errada e eu quero então fazer morrer essa pessoa que eu tenho sido, eu quero sepultar a pessoa que eu fui até hoje. Batismo é sepultamento. Então, quando você vai para o batismo, você desce as águas, você está sepultando a pessoa que você já fez morrer. Porque ninguém é sepultado vivo, né? É ou não é? A pessoa é sepultada quando? Quando ela morre. Então ela morre, depois ela vai para as águas. Então ela é sepultada. Mas quando ela sobe das águas, a entrega completa, o escolhido, é aquele que quando sobe das águas, ele passa a viver em novidade de vida. Ou seja, aquela pessoa que ele era, ele deixa de ser. Então ele se exclui de ambientes, ele exclui amizades, tudo aquilo que vai impedir ele então ter as vestes nupciais, ele vai excluindo. Ah, eu gostava disso, mas isso aí não está certo. Ele deixa. Amém, gente? Ficou claro para você? Sim ou não? Aí Jesus, ele diz assim, ó, para terminar, ele diz assim, ele disse, os primeiros, você pode ler isso lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 16, coloca aí por favor, ele fala assim, olha, assim os derradeiros serão o quê? Derradeiros são os últimos, últimos dos últimos serão primeiros, e os primeiros serão derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos